Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM, e também nos canais 10 da NET e 31.3 UHF digital pela TV Câmara. A secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner, conversa conosco sobre as mudanças em relação à questão do plano de habitação na região norte da cidade. São pelo menos 4.000 moradias com diretrizes já em fase de análise, 1.900 no edital inicial lançado pela prefeitura. Mas o governo federal, junto à Caixa Econômica Federal, Letícia, mudou as regras. Era previsto que o governo fosse fazer esse ajuste, o governo novo, regras novas, e isso exige uma série de modificações? Sim, exige. Nós tínhamos uma expectativa em dezembro de que haveria algumas mudanças, mas que não haveria uma mudança maior do faixa 1,5 no que diz respeito à sua estruturação, né? Nós tivemos notícia nos primeiros dias de janeiro que acabou sim ocorrendo uma alteração, no sentido que hoje os empreendimentos faixa 1,5, eles não são mais exclusivos para essa faixa de renda, né? Eles vão ter que ser desenvolvidos sempre atrelando outra faixa 2 no caso, tá? Então isso naturalmente faz com que a gente tenha que se adaptar aos novos modelos federais, não só o poder público, mas também os empreendedores de forma geral, né? Enfim, o que nós temos ali de mudança principal nessa nova normativa que ainda está sendo absorvida, inclusive pela Caixa. Nós tivemos uma reunião para discutir um pouquinho mais esse novo regramento, mas é de que o empreendimento que seria feito no faixa 1,5, na verdade ele vai ter que ser misto, ou seja, ele vai ter que no máximo ser 50% faixa 1,5 ou no máximo 150 unidades, aquilo que for menor, tá? Então, naturalmente, os empreendimentos eles vão ter que ser mistos. Claro que era uma prática que já se fazia antes, no ano passado, nos anos anteriores, que é a fragmentação do empreendimento em vários. O próprio empreendimento nosso, proposto pelo poder público na área da prefeitura, ele já estava previsto numa fragmentação de 4 módulos. Né? Mas diante dessa condição a gente precisa também fazer uma reestruturação para modelar, mas que a gente sabe que a gente já vai ter que criar uma mudança no sentido de ter não só aquele perfil da faixa 1,5, até a gente tinha intenção no empreendimento em atender, na verdade ainda temos, né? A intenção é justamente atender uma fatia da população que não consegue ser contemplada pelos demais, mas nesse caso a gente vai precisar compatibilizar isso com mais de uma faixa. Você tinha os módulos em relação ao produto, pensando nesse mais prático que está avançado, que tem um edital pronto, lógico, em função das novas regras, sob revisão, mas para 1.900 casas. Se eu tenho 150 no máximo para eu fragmento várias vezes. Isso muda muito a diretriz, ou tem que também recortar matrículas? Tem uma série de procedimentos técnicos aqui exigidos com essa nova norma. Tem sim. Nós havíamos pensado em 4 módulos. Só que quando eu divido, além de eu ter que recortar matrícula, eu tenho que analisar o parcelamento do solo com seus índices para cada módulo. Então imagina, eu tenho uma área verde já, uma APP que eu quero que se torne uma área verde. Como que eu crio uma divisão territorial para ela caber nos seus percentuais em cada pedacinho? Então existem algumas dificuldades pela própria característica territorial, porque eu preciso, cada módulo, ter que atender os seus índices, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos debruçados nisso. Eu acho que também existe uma série de potenciais que a gente pode trabalhar muito bem, no sentido de pegar um grande empreendimento público e, de fato, focar no atendimento dentro do que o programa permitir para atender a parcela que mais necessita, né? E aproveitar o empreendimento também para viabilizar melhorias urbanas na região. Isso é algo que está sendo estudado ainda. Nós estamos aguardando, deve sair alguma coisa a mais da Caixa, do governo federal, né, sobre o assunto. Então, a gente está aguardando essa consolidação para poder
reestruturar em definitivo esse programa. Aqui de bate-pronto me vem duas questões pensando no empreendedor, na viabilidade, lógico, de quem vai aplicar e também do lado de cá, do usuário, as demandas de habitação e da conjuntura do poder público de viabilizar tudo isso. No conceito de área de proteção permanente, você conversa com todos os técnicos, você já ouviu isso, é muito mais interessante você pensar uma área global maior, conjunta, ainda que cada matrícula seja separado por empreendimento, mas pensando isso no todo, do que pequenos fragmentos. Não tem muito sentido, aliás, serem pequenos fragmentos para o conceito de APP. Sem dúvida, eu acho que por isso que todas as decisões, elas se pautam nesse estudo geral, né? Então, nós já conseguimos hoje fazer uma distribuição da área do município ali, daquela área onde nós pretendemos fazer as 1.900 casas, de modo a preservar uma única área verde, porém respeitando os índices urbanísticos para 4 módulos. Nós já fizemos esse estudo, né? E claro, tudo que nós formos fazer nesse sentido, a gente vai caminhar com isso, porque acima de tudo nós queremos ter qualidade urbanística. Essa sempre foi a defesa do projeto. O objetivo de fazer moradia é não só fazer moradia num bairro planejado, com condições de atendimento daquela população adequado, com interligações. Então, a diretriz, o objetivo base do nosso trabalho, ele permanece. A questão apenas é adaptar de que forma que nós vamos fazer isso. E aí tem essa condição, olha, se dentro da nova proposta do governo federal existe uma restrição onde nós não possamos fazer as 1.900 casas para a faixa de renda que nós temos como objetivo, que então a gente atenda com uma qualidade adequada aquilo que for possível e o restante seja revertido em melhoria para a população daquela região. Provavelmente, enfim, é uma hipótese aqui, mas dependendo da diretriz na aplicação real junto à Caixa Econômica Federal, os técnicos estão se debruçando sobre a regra nova, é que você tenha eventualmente que adequar esses pequenos parcelamentos e limites de 150 residência, que ou metade para cada faixa, mas pensando no global, eu digo aqui para pensar no avanço que tinha no 1.900 casas, para preservar no global os ganhos com as avenidas, as dimensões que foram previstas para o aumento de testada de lotes, inclusive os equipamentos públicos, escola, área para padaria, educação. E a gente estuda também melhorias não só na área do empreendimento, mas em toda a região da Zona Norte. Nós temos ali as avenidas de interligação que ainda são uma dificuldade, né? Que poderiam haver investimento. Nós temos áreas de fundo de vale, áreas da lagoa, a própria Lagoa da Quinta da Bela Olinda, que também é um local que precisa de melhoria, assim como outras áreas de fundo de vale que tem por ali. Enfim, a intenção é a gente conseguir de fato um resultado urbanístico e habitacional adequado. Hoje, de acordo com as regras do programa, pela mudança da normativa que ocorreu, nós teríamos condições de dividir a área em 600 unidades para um atendimento de uma faixa especial e as outras 1.400 para uma faixa 2. Né? Agora, como que a gente cria um programa onde a gente consiga, primeiro, preservar o objetivo principal, que é dar condições de habitação por meio da oferta de moradias comercializáveis por um preço acessível a uma parcela da população que ganha aí menos de R$1.800 por mês, R$1.500, R$1.200. Como que eu atendo esse público, né? E por outro lado, como que eu transformo, eu uma vez investido nisso, como que isso se transforma num agente de modificação urbanística e de qualidade para aquela região da Zona Norte. Aqui pensando nas hipóteses, pode ser que o governo federal tenha colocado como diretriz aqui, eventualmente, é uma hipótese, mas colocar na mesa, que ele está pensando em pequenas ocupações urbanas separadas, mas aí tem o inconveniente de pensar no todo, de fragmentar a tal ponto, com necessidade de faixas e limites, que você, na hora de discutir a viabilidade econômico-financeira na prática, com a iniciativa privada não tenha tantos ganhos com essas contrapartidas. Na verdade, assim, o governo federal, ele coloca que o empreendimento, ele não pode ser mais só faixa e meio. Todo empreendimento, ele vai ter que ter 2 faixas, quando tiver o objetivo de ter a faixa e meio. E ele vai ter que ser menor ou articulado numa condição de módulos. Então, essa que é a colocação. Mesmo que possa juntar as partes no todo. Isso mesmo. Então, uma questão, eventualmente, de readequação e ajuste que vai dar bastante trabalho para modificar o edital que já estava pronto, né? Nesse aspecto. Sim, mas a gente está aproveitando todas essas mudanças para, claro, sempre amadurecer a proposta
enfim, solução tem, né? É uma questão de estruturação mesmo, que vai depender um pouco, vai demandar um pouco de trabalho. Como é que ficava aquela diretriz original para compatibilizar essas novas regras do governo, será um apontamento do governo, e utilizar a gleba para eliminar a faixa ou reduzir o valor para as pessoas entenderem. Para a condição anterior, do faixa 1,5, você tinha R$133 mil, R$23 mil do lote público, e aquele que ocupasse o lote tinha o compromisso pelo menos de cobrar no máximo R$110 mil para ganhar isso eventualmente no leilão e diminuir o custo para aquele que for adquirir a casa. Isso, eu acho que essa proposta permanece dentro daquilo que for possível pela regra do programa. E outra, a gente pode inclusive aumentar essa condição, melhorar essa condição ainda mais. Já que não é possível fazer as 1.900 casas pela norma do programa, quantas que nós conseguimos fazer e dando a melhor condição, porque o objetivo é justamente conseguir atender uma parcela da população que não consegue acessar o programa normal, que não tem o recurso para dar entrada, né, ou ter o fundo de garantia para acessar. Então, esse público que nós queremos conseguir atender dentro dessa fatia possível. E aí, a gente consegue, no restante, trabalhar outras medidas, que é isso que nós estudamos. Uma outra pontuação é para ver se, além desse subsídio que reduz o valor do financiamento real com a área pública do município, que é uma condição especial dessa área, nós estamos falando em cerca de pelo menos de 570 mil metros quadrados numa região específica que foi alterado lei aqui na Câmara para a destinação originária para a área residencial, como era no princípio, para lembrar, e tem uma possibilidade de participação do governo do estado, ainda que com subsídio menor. Continua o estado sendo chamado para isso? Sim. E a gente enxerga essa possibilidade, sim. O governo do estado, ele já fez uma mudança no final do ano passado, no sentido de voltar a atender municípios de médio porte, porque até então ele vinha trabalhando só com os municípios pequenos. E nós temos sim a expectativa de conseguir recursos para trazer para essas moradias populares públicas. Como eu comentei no início, esse programa edital específico inicial tem 1.900 casas, mas os projetos em andamento somam um total de 4.000 moradias neste momento. Nós tivemos pedido de diretrizes para aquela região que chegaram a 7.000. Só que dessas 7.000, 4.000 já avançaram para a etapa posterior, que é a etapa da aprovação do empreendimento em definitivo, que já é o caminho prévio para encaminhar para o GRAPROAB, que é o órgão do estado que faz a anuência, e para concluir o procedimento. Então nós temos em torno de 4.000 que já caminharam nesse sentido, além das municipais, que seriam as 1.900. A medida para esse edital é rever tudo isso ainda por primeiro semestre? Como é que fica o calendário? Sim, a intenção ainda é em janeiro, nós estamos debruçados nisso, a intenção é conseguir concluir isso dentro do mês, ou então um pouco além, depende muito do que está chegando, né? Uma vez que consolidou, parou, olha, já ficou definido, a gente consegue já soltar. Tá? Só para lembrar um último dado, com isso o governo federal também dá uma diretriz, que é a chamada antiga faixa 1, que era para aquela população quase sem renda, ou quem não tinha renda mesmo, tinha um outro benefício social ou outra diretriz social, ela sai fora, pelo menos nessa diretriz inicial apontada pelo governo federal. O que nós percebemos é que a política habitacional federal, ela está com uma ênfase maior na faixa 2, que é aquela faixa que atende famílias com renda bruta de até R$4.000. Claro, além das de mercado, né? Que inclusive foi anunciada ontem. Mas dentro do perfil popular, que eles chamam que é a faixa 1, faixa 1,5 e faixa 2. A ênfase está sendo na faixa 2. Até mesmo a mudança do programa que foi feito do faixa 1,5 é justamente fazendo embutir nesses empreendimentos sempre um pouco de faixa 2. Letícia, obrigado por atualizar conosco essa questão do edital das 1.900 casas iniciais do programa de habitação do município. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você que nos acompanhou sobre o programa habitacional que está sendo lançado pelo governo, com a atualização das novas regras colocadas pelo governo federal agora em janeiro de 2019. Até o nosso próximo programa.